Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao canal Infinitas Possibilidades. Você já sentiu que a sua mente é como um computador travado, tentando resolver o mesmo problema repetidamente sem sair do lugar? Pois é, a nossa mente lógica é ótima para organizar o passado, mas ela é péssima para criar o futuro. Às vezes, para que a mágica aconteça, precisamos literalmente dar um nó na nossa mente. Em Axis Consciousness temos uma ferramenta incrível para esses momentos. Ela parece não fazer sentido nenhum, e é exatamente esse o objetivo. Quando a mente não entende, ela para de computar, e é nesse espaço de silêncio que a consciência entra. Essa é a ferramenta frase maluca. Ela serve para dissipar a polaridade e o julgamento. Nós vamos usá-la agora. Eu vou repeti-la 30 vezes e você pode apenas receber essa energia. Ou, se preferir, pode repetir comigo para limpar qualquer lugar onde você esteja tentando entender o que não tem explicação. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Uau! Como você se sente agora? Mais leve? Um pouco confuso, talvez? Ótimo! A confusão é o primeiro sinal de que a mente desistiu de tentar controlar tudo. Use essa ferramenta sempre que estiver em um conflito, quando alguém te julgar ou quando você não souber que escolha fazer. Gary e Dan recomendam que a gente use esta ferramenta 30 vezes por 3 dias, para fazer as coisas se modificarem. E se esse nó na mente te trouxe um espaço de paz e expansão, comenta aqui. Tudo é o oposto do que parece ser. E compartilha também com aquele amigo que pensa demais. E antes de encerrar, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Hoje é um dia de celebração e eu vou te contar essa novidade em primeira mão. Estou lançando hoje oficialmente
a nossa comunidade de membros. É o início de uma nova jornada e eu adoraria ter você ao meu lado. Desenvolvi 2 níveis de participação, pensados para te acompanhar no seu processo atual. Se você sente que é hora de abrir os olhos e observar novos conteúdos, nível 1, a Jornada da Realeza, é perfeito para você. É a sua porta de entrada para experiências exclusivas, selos e muito mais. Mas, se o seu desejo é ir além, ter voz e assumir o protagonismo, o nível 2, o Trono da Consciência, é o seu lugar. Aqui você tem participação ativa, acesso ao Conselho Real e doses de expansão, além de todos os benefícios do nível 1. Dê uma olhada em todos os detalhes que preparei na última imagem deste vídeo e escolha o seu nível. Mal posso esperar para te dar as boas-vindas na nossa sala VIP. Então, me diz, qual dos 2 níveis combina mais com você? Te espero lá! E o que mais é possível, que você pensa que é impossível, que se permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova realidade. Um grande beijo de ouro e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.